separamos algumas perguntas frequentes dos internautas. A primeira é a seguinte: quem recebeu a primeira parcela hoje vai receber a segunda parcela quando? Sou de outubro, pensei que já estaria liberado para a segunda parcela, e só estava a primeira parcela depositada. Isso, qual é o nome, por favor, Tatiana, não ouvi? Não, essa é uma pergunta recorrente, né? E nós pegamos um caso de uma pessoa em específico, sabe? Mas é uma situação recorrente. Então a gente nem resolveu nem nominar. Tá ótimo. Esse é um trabalho em conjunto. Quem determina o calendário é o Ministério da Cidadania em conjunto com a Dataprev. Então, isso é muito importante. De fato, a Caixa Econômica Federal realiza o pagamento. O que eu posso dizer para você é que a ideia era ter as pessoas recebendo os pagamentos intercalados. O que significa isso? Receber o primeiro pagamento e o segundo pagamento algumas semanas depois. Então, provavelmente teremos o segundo pagamento, a segunda parcela, para quem está recebendo este último lote, ou seja, 8.300.000 pessoas, deverão receber daqui a 3 semanas. Deveremos anunciar a próxima parcela, o próximo calendário, dentro de 2 semanas. Então, dentro de 2 semanas, deveremos anunciar o calendário da parcela 3 para os 51 milhões que receberam até 30 de abril a primeira parcela e dos 8,3 milhões de brasileiros que estão recebendo agora a primeira parcela. Além disso, deveremos ter mais alguns milhões de brasileiros que irão receber a primeira parcela quando nós recebermos a análise, mais um lote da Dataprev do Ministério da Cidadania. Como já vimos, existem 10 milhões de pessoas em análise. 5,1 milhões ainda em primeira análise, ou seja, não tiveram nenhuma validação, seja de pagamento, seja de não elegibilidade, e 5,3 milhões de pessoas que já tiveram uma primeira resposta de que não poderia ser pago por falta de algum dado, por incorreção de algum dado, está sendo analisada pela segunda ou pela terceira vez pela Dataprev Ministério da Cidadania. Logo, temos 10,4 milhões de brasileiros ainda em análise, e quando a Caixa receber uma resposta, irá pagar aqueles que for indicado pelo Ministério da Cidadania. Objetivamente, então, teremos esse calendário de pagamento dos 8,3 milhões ao redor de 2 semanas. Não quero colocar um número específico, uma data específica, mas provavelmente em 2 semanas teremos o calendário e poderemos até ter também mais algumas pessoas, se elas recebermos essas análises da Dataprev e do Ministério da Cidadania por esses dias, poderemos até ampliar, ou seja, se semana que vem tivermos mais gente para pagar ainda a primeira parcela, porque recebemos agora, nos próximos dias, mais um grupo da Dataprev do Ministério da Cidadania, então provavelmente iremos juntar esse grupo dos 8,3 com os que iremos pagar ainda na primeira parcela, provavelmente logo que a gente receber da Dataprev esta análise. De maneira objetiva, são calendários que tenham que ter algum tipo de espaçamento. As pessoas não irão receber 2 parcelas de uma vez. Este é o racional que foi nos passados e é da maneira como nós estamos pagando. Muito obrigado.
Obrigada, presidente. A Nayara, do site Recontaí, pergunta o seguinte: para fazer a compra com o QR Code, é preciso estar com a internet do celular funcionando? Quem não tem acesso à internet terá outra opção? Não basta? Não. A pergunta dela é porque a gente estava conversando aqui, Tatiana. Desculpa, Mayara, qual foi a pergunta? Pode... Vou repetir. É a Nayara do site Recontaí. Para fazer a compra com o QR Code, é preciso estar com a internet do celular funcionando? Quem não tem acesso à internet, vai ter alguma outra opção? Nayara, obrigada pela pergunta. Nós estávamos conversando aqui. A internet é patrocinada. Isso é muito importante. Exatamente porque estamos pagando mais de 1/3 dos brasileiros. E este terço mais humilde, mais carente, com menos recursos, e que normalmente não tem dinheiro para ter acesso à internet, que normalmente usam celulares pré-pagos, o racional aqui foi ter um subsídio indireto, né, via esse patrocínio da internet. Então, não há necessidade de se gastar a internet do cliente. Então, esta é uma vantagem do aplicativo do Caixa Tem, exatamente para atender a população mais carente, que é exatamente o foco desse benefício. Muito obrigado. Obrigada, presidente. A Aline Bronzatti, da Agência Estado, pergunta o seguinte: quais adquirentes participam do projeto para o uso do benefício das maquininhas? O banco tem expectativa do potencial do volume financeiro a ser movimentado com a iniciativa? Aline... Quer que eu repita? Não, eu já sei a pergunta dela, o problema é esse. A resposta é assim: todos os adquirentes, sem exceção, podem participar, e nós temos a bandeira Elo, que é quem está coordenando exatamente isso. Então, é via bandeira Elo, que é a bandeira que nós utilizamos aqui na Caixa para este pagamento específico. Então, é a partir da bandeira Elo. Nós não temos ainda um volume, embora esteja na apresentação que só hoje, mais de 2,1 milhões de movimentações foram realizadas. Qual foi o valor? Foram 700 milhões de reais. Então, hoje, pelo que eu lembro, na apresentação, foi ao redor de 714 milhões de reais. Eu não tenho certeza absoluta, mas foram, se eu não me engano, 2,1 milhões... 2,1 milhões de aplicativos, 647 milhões de reais, acho que 714 foi ontem, e significa o seguinte: o volume basicamente será dado pelo percentual que as pessoas utilizam. Então, como temos ao redor de 42 bilhões de reais de pagamento por parcela, nós poderíamos ter 80 bilhões de reais de movimentação. Certamente, uma parcela grande ainda está realizando o saque pelas agências. Mas o que nós temos visto agora é uma utilização hoje 10 vezes maior de compras pela internet ou pagamentos de conta do que saques. 2,1 milhões de pessoas realizaram via o Caixa Tem, contra 172 mil saques nos ATMs, nas lotéricas. Então, mostra o potencial que existe deste aplicativo. Sendo que ainda não fizemos a operação via os adquirentes. Lembro que no sábado, quando nós estávamos aqui no entorno de Brasília, agora eu já posso falar, eu vi um teste, ainda era um modelo específico do nosso grupo de tecnologia, de compra de R$ 2,99. Então, nesse sábado, numa farmácia,
foi realizada uma compra de R$ 2,99. O que significa isso? Se a pessoa recebeu R$ 600, ela pode realizar várias compras. Ela não precisa realizar uma só compra de R$ 600. Então, o número de compras é exatamente uma discussão no ponto do consumidor. O que acontece é como se você tivesse um cartão pré-pago, por exemplo, com R$ 600. Você consome até o limite do cartão. A diferença é que é uma operação de débito, é o valor que você tem, e como nós já falamos, para as pessoas que não têm conta na Caixa ou têm conta poupança e que realizaram o consumo, a transferência do valor para as suas contas será realizada no dia, por exemplo, sábado agora, para quem nasceu em janeiro, segunda-feira para quem nasceu em fevereiro, terça-feira para quem nasceu em março, e a transferência será dada pelo saldo que você tiver. Exemplo, realizei compras no valor de R$ 150, tinha R$ 600, e nasci em março. Eu, por um acaso, nasci em março, todo o resto é um exercício, porque eu não tenho, obviamente, nenhum benefício, mas se eu tivesse o benefício de 600, se eu tivesse comprado 150, no dia, e se eu não tivesse conta digital, tivesse uma conta poupança na Caixa, na terça-feira, dia 2 de junho, eu receberia automaticamente, de graça, R$ 450. Por que eu não receberia 600? Porque antes do dia 2, eu teria gasto R$ 150. Então, explicando de uma maneira muito clara, as pessoas receberão automaticamente, de graça, o saldo do seu benefício nas suas contas, quando estas não forem contas digitais. Seja em bancos, como, por exemplo, Banco do Brasil. Mesmo exemplo, nasci em abril, receberia quarta-feira que vem, gastei R$ 200. Vou receber na quarta-feira que vem R$ 400 na minha conta do Banco do Brasil. Por que não 600? Porque eu já gastei 200. Comprei remédio, comprei algum produto de limpeza. Então, na quarta-feira que vem, cairá na minha conta indicada no Banco do Brasil, por exemplo, a diferença entre o que eu gastei, seja pagando conta, seja comprando na internet, seja comprando em qualquer adquirente, indo a alguma loja, etc., a diferença entre o que eu recebi do meu auxílio, 600 ou 1.200, e o que eu comprei nesse período. De graça, sem se preocupar, sem ter que pedir para fazer essa transferência, e apenas no dia que você poderia sacar. Não será antes. Então, se você vai poder sacar na quinta-feira da semana que vem, só na quinta-feira da semana que vem que chegará esse dinheiro automaticamente, seja na sua conta poupança na Caixa, seja na conta em outro banco, seja, aí sim, ficará na sua conta digital se você não tivesse conta em banco nenhum mais. Obrigado, Ali. Obrigada. Vamos para a última pergunta. A internauta Flávia Faria pergunta o seguinte: quem recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial esse mês precisa se cadastrar de novo para receber a segunda e a terceira parcela? Flávio, obrigado pela pergunta, importante pergunta. Não. Você se cadastrou, foi aprovado, terá o pagamento, a não ser, de novo, sua pergunta é muito importante. Você não precisa se cadastrar, recadastrar. Realizou um cadastramento, é o suficiente. Só que a Dataprev e o Ministério da Cidadania, todo mês, enviam à Caixa Econômica Federal a lista dos beneficiários. 99,9% são as mesmas pessoas. Pode acontecer, de um mês para o outro, que essa pessoa tenha perdido a condição. São vários pontos da lei. Por exemplo, ela pode ter se empregado, então tenha de novo agora um emprego formal. Ou seja, isto é uma questão a ser validada pela Dataprev
mas é a exceção. E se por um acaso você não receber, você pode contestar, como a Tatiana já explicou e vai explicar amanhã. Ou seja, não é para fazer o recadastramento, será enviado todo mês para a Caixa Econômica Federal o arquivo analisado pela Dataprev, validado pelo Ministério da Cidadania, e se você não receber, vá ao aplicativo e faça a sua reclamação. Amanhã, a vice-presidente Tatiana irá refazer a apresentação que ela fez ontem para explicar no detalhe para vocês como se faz. Mas não há a necessidade de realizar o cadastramento todo mês. Seu cadastramento já está feito, sua conta digital já existe, de graça. Isso é uma coisa muito importante, porque é uma demonstração de que queremos dar o benefício para a sociedade, em especial os mais carentes, e que seja além do pagamento do benefício. Queremos que a população mais carente tenha sua conta digital para que não precise ir tomar dinheiro a 20% ao mês. E isso nós sabemos que é uma realidade de milhões de brasileiros. Então, esta operação ela vai além da transferência de renda. Muito grande, recorde. Nós queremos também que a vida dessa população mais carente melhore por ter acesso agora ao banco, a Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Muito obrigado. Obrigada, presidente Pedro. Nós vamos encerrar, então, a nossa transmissão por aqui. Tivemos 8.800 acessos simultâneos, 92 mil visualizações. As suas considerações finais, por favor? Muito obrigado, Tatiana. É isso. Nós estamos muito focados aqui nessa operação. É algo transformacional. A Caixa sempre foi o banco para atender a população mais carente. Nesse momento, temos esse equilíbrio entre atender a população mais carente e, ao mesmo tempo, ter maior cuidado com a vida, tanto dos funcionários quanto da população. Por isso, refizemos o calendário, junto com o Ministério da Cidadania e a Dataprev, para reduzir ao máximo as filas e ter o pagamento da maneira mais eficiente possível. O que anunciamos hoje, que é a autorização dos adquirentes para diversas compras, também no meio físico, foi um grande passo. Entendemos que vamos acelerar ainda mais esse pagamento, sem ter tanta necessidade das pessoas irem às agências. E isso é muito importante. Quanto mais as pessoas puderem consumir esse benefício sem precisar ir às agências, nós estaremos indo nessa direção da maneira mais eficiente possível, que é pagar o maior número de pessoas da maneira mais rápida possível e com o menor risco à sociedade, envolvendo o menor número de aglomeração possível. Então, esse é o objetivo da Caixa. Temos muito orgulho, mais de 35 mil funcionários nas agências, 85 mil funcionários no total, 250 mil pessoas entre funcionários da Caixa, lotéricos, correspondentes exclusivos e terceirizados. Esse 1/4 milhão de pessoas está 100% focado em pagar 60 milhões de brasileiros a cada mês, no maior programa de transferência de renda do Brasil, pelo que eu saiba, do mundo, em termos de velocidade, de intensidade, também de valores relativos à PIB. Então, temos esse orgulho muito grande. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, presidente Pedro. Agradecemos a você também que está nos assistindo, seja pelo Facebook, pelo YouTube. Caixa, o banco de todos os brasileiros.